Oi, gente. Mexer no fone faz um barulho, né? Desculpa. Pronto. Estamos agora aqui ao vivo e a cores. Boa noite a todos. Uma boa semana. Seja uma semana de muitas conquistas, de muita coisa boa, né? De muitas vitórias, de muitos negócios. Daqui a pouquinho a gente vai receber o nosso convidado de hoje, que é o Márcio Machado Teixeira. E ele é sexto tabelião de notas e vice-presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção Paraná. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as novas regras, né, para escrituras virtuais nos cartórios no Brasil, em função aí do provimento, né, que foi publicado aí na semana passada, e o Márcio vai falar para a gente com mais detalhes sobre isso daqui a pouco, tá? Mas antes, claro, como sempre, eu quero aqui agradecer imensamente aí a todos que estão acompanhando as nossas lives, né? E que têm contribuído ricamente com indicações de conteúdo, com soluções que a gente busca para trazer aqui para todos vocês, né? Assim todos nós aprendemos juntos, né? Edson, o Edson Alexandre, oficial, tá dizendo, opa, agora a gente vai assinar tudo em casa. Tomara, né? Cá Teixeira, um abraço, deixa eu mandar meus acenos aqui. Elisama, tudo bom? Como vai? Edemar Zimmermann, professor, muito obrigada, Edemar, pelo teu apoio, né? O Edemar que sempre nos auxilia em todas as lives, na divulgação, né? Passando aí para a sua rede também, de pessoas quando o assunto é pertinente, ele nos auxilia, né? Gustavo também, obrigado. Lúcia Fistarol, oi Lúcia, a Lúcia estava no upgrade, né Lúcia? Um abraço para ti, né? E mais outras pessoas aqui, Naná também, né? E tem uns nomes que eu não consigo falar, vou mandar tchauzinho aqui. Anderson, obrigada aí pela tua presença. Buscando Curitiba, olha que tem gente nova aqui. Wellington Souza também está com a gente. Vicente Falkowski, né? A Nana Fadel. Dicas da Dona Loba. Dicas da Dona Loba. Isso, vou assinar aqui. Pedro Gonçalves Neto, boa noite, né? E aí, todo o pessoal aqui. Carla Guirro, Umeda, enfim, nossa, tem um monte de gente legal aqui já. Eu vou ficar mandando abraço para todo mundo aqui, mas eu fico bem feliz, tá? Eu tenho o prazer de ter aqui nas nossas lives, no nosso espaço, sempre, todo final de tarde, começo de noite, um assunto que tem o objetivo de somar, não só com esse momento, né, que é um momento mais delicado, de pandemia. A live surgiu com esse objetivo, né? A gente começou com essa sessão num momento mais difícil do mercado, mas o objetivo é que a gente continue, né? Continue aprendendo juntos. Quero mandar um abraço aqui também para o pessoal da Condor Imóveis, né? Hoje a gente fez um treinamento lá com eles, pessoal sensacional, né? O Canto tá por aqui também, né? Estive na live dele agora há pouco, lá da Imóvel Magazine, falando aí da incorporadora Emoções, né? Do Roberto Carlos. Estava show, Canto, parabéns, muito legal mesmo esse assunto. Foi assim, foi emocionante, se é a palavra, sem querer fazer trocadilho, né? Mas foi isso mesmo que foi a sua live. Muito legal, parabéns, tá? E obrigado pela tua presença aqui. A Elisama tá falando, olá, polaca. Eu não perco as lives, estou sempre por aqui. Eu sei, graças a Deus. Carlos Cota, né? A Bianca, prima, parabéns pelo seu nível. Foi ontem, mas acho que hoje tá valendo. Tá valendo sim, tá valendo. Obrigada a todos vocês. Eu recebi vários abraços ontem, né? Ontem eu fiz 25 anos, né? E... brincadeira... E aí eu recebi muitos abraços de todos vocês. Eu fiquei muito feliz, tá? Então, para não deixar ninguém de fora, obrigada a todos. Muito obrigado mesmo. Marilene também tá por aqui. E é muito bom, assim, contar com a presença de vocês, tá? A gente já vai chamar o nosso convidado, que está por aqui, né? O Márcio
Machado Teixeira. Eu me seguro para não chamar de doutor, porque ele não gosta, né, que chama de doutor. Ele já me disse, não precisa chamar de doutor, mas aí eu vou falar, eu vou... Márcio. Legal, bacana. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui para a gente já chamar ele. E amanhã a gente vai falar sobre assinaturas eletrônicas com a DocSign. Amanhã a Patrícia Fontanella, né, ela que é executiva no Brasil, vai falar para a gente sobre isso, sobre a legalidade, como é que funciona, tudo isso, né? Quem tem dúvida sobre assinatura eletrônica, assinatura digital, tudo isso em contratos, vocês podem acompanhar com a gente amanhã, tá? Obrigado aí o pessoal que está me mandando feliz aniversário, fico feliz. Wagner, um abraço para você também. Vamos lá convidar então Márcio Machado Teixeira. Notas, né? Estávamos ouvindo aqui né? Olá, doutor. Não posso chamar de doutor. Olha só, né? A força do hábito. Como é que vai, Márcio? Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Tati? Tudo bem, graças a Deus, né? Começando mais uma semana. É isso a gente aí. Já tinha novidades na semana passada, mas aí a gente conversou numa outra reunião e trouxe a live aqui para segunda-feira, né? Perfeito. E é bom começar a semana com boas notícias, porque essa nova forma, né? Esse provimento, né? Que foi publicado agora, semana passada, há poucos dias, né? Vem melhorando essa atividade, né, que envolve o mercado imobiliário e tantos outros atos, mas especialmente o mercado imobiliário, facilitando um pouco mais. Vamos recapitular um pouco, então? Márcio Machado Teixeira é 6º tabelião de notas, tá? Do 6º cartório, é vice-presidente do Colégio Notarial no Brasil, Seção Paraná, e é bastante envolvido, né, com todas essas questões de tecnologia. O próprio 6º Notas já tinha uma tecnologia embarcada aí antes disso tudo, né? E eu acho que isso serviu para ajudar aí nesse momento especial, né, Márcio? Mas antes você veio aqui algumas semanas para falar sobre uma portaria que regulamentava os atos notariais virtuais no Paraná. O que mudou dessa portaria para cá? Boa noite. Boa noite, Tati. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade mais uma vez aí, agradecer a Rede Bi na pessoa do presidente, Daniel Grácia, né? Ao Carlos Andrade, nosso amigo, que acho que foi quem deu o pontapé inicial aí para começar a falar sobre o assunto. E a você, Tati. Aí, parabéns pelo seu aniversário, né? Que obrigado. Ontem aí, né? Muito obrigado. Votos de felicidade. Então, para nós iniciarmos, a gente fez aquela primeira live e nela a gente tratou da portaria 4126 de 2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná, né? Sim. Então, o que aconteceu? Quando assim, a pandemia foi o estopim que impulsionou a vinda de todos esses provimentos, essas portarias. Como eu já falei em outras oportunidades, o Colégio Notarial do Brasil e tanto a atividade notarial em si, os tabeliões de notas, já há muito tempo vem procurando investir em tecnologia, em facilitar a vida dos usuários, né? Mas com a pandemia, eu acho que isso foi o estopim assim, que impulsionou a vinda desses provimentos. Então, o CNJ, ele, né, já estava dando sinais de que iria tratar sobre esses aspectos. Ele publicou alguns provimentos para regulamentar alguns atos durante a pandemia, por exemplo, a recepção de documentos via digital e tudo mais, né, para que isso ficasse regulamentado. E os tribunais de justiça dos estados correram já em fazer as suas portarias ou provimentos para tratar do assunto da assinatura à distância. Inclusive, aqui no Paraná, eu comentei naquela oportunidade que aquela portaria do Tribunal de Justiça que foi promulgada, ela tinha um prazo de validade, né? Mas o Colégio Notarial do Brasil, Seção Paraná, na pessoa do presidente, Dr. Renato Lana, nós já tínhamos protocolado um projeto de provimento, inclusive com o intuito de que ele valesse além da pandemia, né? Mas, como eu falei naquela oportunidade, a gente já estava na expectativa que o CNJ uniformizasse a nível nacional essa questão. Sim. Né? O que veio, então, agora com o provimento número 100, de 26 de maio de 2020. Né? Então, a gente agora precisa adaptar aquilo que foi falado naquela live anterior para ver quais foram as mudanças que ocorreram. Né? E assim, deu tempo, né, nesse período entre a portaria e o provimento agora de executarem algumas, assim,
de fato fazer ações virtuais, assinaturas de atos virtuais? O pessoal aproveitou isso? Foi bem recebido? Alguns poucos atos que eu soube, tive conhecimento no Paraná, foram feitos com base na portaria 4126, ainda usando as tecnologias que ela permitia, como o Zoom, esses aplicativos de videoconferência, Sim, né? A assinatura sim. digital e todos aqueles requisitos que a gente tratou naquela live anterior. Então, eu soube de uma escritura em Londrina, Foz do Iguaçu, algumas aqui em Curitiba, que foram feitas antes da publicação do provimento número 100, ainda com base na portaria 4126 do Tribunal de Justiça do Paraná. Mas havia aquela dúvida, né? Porque no Paraná era assim, São Paulo assado, Minas Gerais, enfim, Rio Grande do Sul. E como se trata aí de um Brasil, uma Perfeito. extensão grande, né? Isso, a gente tinha aquelas dúvidas, né? Que o provimento de São Paulo exigia a assinatura com certificado digital, o provimento do Paraná silenciou quanto a isso, né? Então eu comentei naquela oportunidade que o Colégio Notarial de Sessão Paraná estava recomendando que fosse feita a coleta da assinatura digital, mas o provimento silenciava com relação a isso, né? Podia Então, ter agora, sua assinatura no cartório mesmo, né? poderia Tendo ter só assinatura o no cartão de cartório. assinatura no cartório e daí ele pedia na teleconferência para que o tabelião assinasse a rogo por ele o Isso, ato, né? Então certo. tinha essa dúvida, mas agora com o provimento 100 me parece que a maior parte dessas dúvidas foram sanadas, foram Sanadas, né? abrangidas pelo provimento CNJ. Bom, o interessante disso tudo é que a pandemia, como você mesmo colocou, ela acelerou aí um processo que já vinha caminhando, talvez um pouco mais lento, mas vinha caminhando, né? A gente fala aí, até o senhor colocou numa outra situação, os cartórios do século XXI, né? A portaria no Paraná, acho que veio assim dessa vontade, acho que foi assim um empurrãozinho, né? Que vamos que a gente Né? precisa Foi ir, né? isso aí. Eu acho que Deu uma veio forçadinha, vamos lá, né? isso. Eu acho que veio em bom tempo, né? Eu acho que a Corregedoria do Paraná foi rápida, assim, soltou uma portaria para que esses atos não ficassem represados, né? Essa necessidade do não comparecimento no tabelionato pudesse ser resolvida por meio da portaria. Então, eu acho que nós temos que dar os parabéns à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná por ter sido atenta a esse fato, né? Uhum. Mas eu acho que o provimento número 100 do CNJ ele foi muito feliz, assim, por unificar a nível nacional, tendo em vista o tamanho do território nacional e tudo que é uniformizado fica mais fácil para o usuário, né? Sim, sim, sim. O pessoal está fazendo algumas perguntas, pessoal, eu estou olhando aqui, o pessoal está anotando, a gente vai fazer as perguntas na sequência, tá? Vamos então ao provimento 100. O que ele estipula, doutor? O que acontece agora? Não é mais por Hangout, Meet, Zoom, Skype, como é que funciona agora? Quando é necessário uma escritura, né? Uma escritura Tá. virtual, como é que funciona? Você poderia explanar para a gente? Então, o provimento 100 de 26 de maio de 2020, eu até coloquei numa última oportunidade, estivemos conversando, que ele colocou notariado no século XXI e eu vi que algumas pessoas colocaram, não, mas o século XXI já está nele há muito tempo, mas o que eu quero dizer é assim, que esse provimento está sendo considerado pelo Colégio Notarial do Brasil como um marco assim que está colocando a atividade notarial dentro do século XXI, né? É uma inovação muito grande, né? Para a instituição dos cartórios e Para a tabelionatos é instituição, uma novidade. principalmente dos tabeliões de notas, né? Então, é um provimento que foi feito com muito cuidado, ele é pelo CNJ, com a participação do Conselho Federal do Colégio Notarial do Brasil. É um provimento que ele tem por finalidade fixar normas gerais para a prática dos atos notariais eletrônicos por parte de todos os tabelionatos de notas do país, né? E esse provimento ele foi muito claro ao revogar todas as normas estaduais anteriores, como, por exemplo, a Portaria 4126 de 2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná. Então aquilo que a gente falou já não vale mais. Já não está valendo, né? Então, todo ato feito à distância, que a gente chama essas escrituras eletrônicas, assim podemos chamar, eles precisam hoje respeitar as regras do provimento número 100, sob pena de nulidade, né? Então ele tem que ser feito dentro dessa plataforma. Então a grande diferença para as portarias anteriormente publicadas, Tatiana, foi o fato de que o Colégio Notarial do Brasil ele criou uma plataforma que já vinha há muito tempo sendo trabalhada, inclusive na gestão anterior do Colégio Notarial do Brasil, uma plataforma que se chama e-notariado, né, que a gente consegue acessar através daquele site www.e-notariado.org.br.
Então, ele é uma plataforma onde todos os atos vão ser feitos dentro dessa plataforma, né? Então, ali já tem o dispositivo para fazer a videoconferência, ali já vai ter o fluxo das assinaturas digitais, você encaminhar a minuta, o documento, para a parte, para que ela assine digitalmente, né, via certificado digital. E a grande novidade foi que esse provimento número 100, ele criou o chamado certificado digital notarizado, ou certificado notarial, que é um certificado digital que ele é feito nos tabelionatos de notas para os usuários de forma totalmente gratuita. Então, quem não tem um certificado digital padrão ICP Brasil, que hoje é um certificado digital que tem um custo, um certo valor um pouco mais alto, esse certificado notarial ele vai ser expedido de forma gratuita nos tabelionatos de notas para que os usuários usem dentro dessa plataforma, né, para assinatura dos atos dentro da plataforma do e-notariado. Tá, mas por exemplo, então não vale mais eu ter um cartão de assinatura, ele vai ser substituído. Eu tenho que comparecer ao cartório para fazer esse certificado? Veja bem, o certificado digital ele não substitui o cartão de assinatura. Ele vai ser o dispositivo que vai servir para que a pessoa assine digitalmente o ato, né? Então, a grande vantagem também dele é que não existe um token, nem nada, ele é carregado no celular do próprio usuário, né? Então, ele pareia o celular com a plataforma de notariado para fazer a assinatura digital desses atos, né? Mas não dispensa o cartão de assinatura. O cartão de assinatura seria a questão da identificação da parte, como eu já tratei naquela outra live, né? Perfeito. Então, para identificar a parte, o tabelião pode se valer de diversas circunstâncias que o provimento o permite. Ele pode aceitar um documento digital, como, por exemplo, uma CNH digital, que hoje é um documento de identidade digital que existe, né? Caso a pessoa não tenha um documento de identidade digital, o tabelião ele vai se valer do que ele tem. Então, o cartão de assinatura é importante para que o tabelião vá aferir a identidade da pessoa. O que a plataforma permite é o compartilhamento dos cartões de assinatura entre os notários de todo o país. Esse compartilhamento ainda não está em funcionamento, mas ele está em desenvolvimento, né? Os bancos de dados vão ser compartilhados, mas o que o provimento criou, uma funcionalidade, é o seguinte: por exemplo, se uma pessoa vai praticar um ato notarial à distância na minha serventia aqui em Curitiba, e ela está em Londrina, ela não tem um cartão de assinatura comigo, mas ela tem um cartão de assinatura em um tabelionato de Londrina, eu posso ligar para o tabelião de Londrina solicitando que ele me remeta a imagem digitalizada desse cartão de assinatura, que vai ser utilizado somente para assinatura daquele ato de escritura. Eu não vou poder, por exemplo, fazer reconhecimentos de firma com base naquele cartão que me foi enviado. Mas eu posso usar como um elemento para identificar a parte, ou seja, ele já foi identificado num tabelionato lá de Londrina, então eu uso esse cartão de assinatura que o colega me enviar, para que eu aceite ele como identificado para usar a plataforma do e-notariado. Perfeito. E isso já funciona agora dentro dessa plataforma? Isso já funciona. Isso já funciona. E dentro dessa... O que não ainda está funcionando é o compartilhamento ainda de todos os cartões. Porque a partir do momento que eu tiver o compartilhamento, eu posso acessar diretamente o banco de dados desse colega, desse tabelionato de notas e visualizar esse cartão de assinatura. Então, hoje, isso ainda não está funcionando. Mas eu já posso ligar para o tabelião e solicitar que ele me envie o cartão de assinatura. O provimento fala que ele tem o dever de imediatamente atender a esse pedido. Então, ele me envia o cartão com toda a documentação que ele tem. E na teleconferência, então, eu vou verificar se os documentos apresentados por aquele usuário na teleconferência batem com a documentação que ele tem arquivada naquele cartão de assinatura. Perfeito. Então, essa solicitação desse cartão de assinatura, neste momento, vale para aquele ato, para aquela escritura, para aquele ato. Para aquele ato, isso. Eu não posso usar aquele cartão de assinatura para fazer reconhecimento de firma, por exemplo, daquele cidadão. Então, na verdade, o resto continua da mesma maneira. Só a videoconferência que é feita dentro da plataforma nova, então, do e-notariado, né? É isso? enotariado.org.br. E aí isso é salvo e o resto da sistemática, doutor, como é que isso funciona? Então, o que é muito me pedido seria mais ou menos um passo a passo, né? Isso, eu gostaria que você, se você pudesse, né?
Então, eu agradeço. Eu sempre gosto de iniciar, Tatiana, comentando o seguinte, que é importante mencionar que o processo de lavratura, de escritura, ele se mantém inalterado. Ou seja, a recepção do serviço, a elaboração e discussão da minuta, bem como a conferência dos documentos, ela vai ser feita de forma ordinária. Por exemplo, através de troca de mensagem do WhatsApp, e-mail, como já é feito hoje quando as pessoas assinam presencialmente uma escritura. Então, ela entra em contato com o tabelião, nos questiona qual o ato que ela vai praticar, a gente discute qual seria esse ato, e ela vai enviando toda essa documentação por WhatsApp, por e-mail, e depois prepara-se a minuta, envia a minuta para o cliente, ele assina, tá, conforme a gente agenda um horário para ele vir assinar essa escritura fisicamente no tabelionato. Então a alteração ela se dá única e exclusivamente nesse momento da assinatura, da presença da pessoa para assinar o ato, que ela pode optar por fazer isso no conforto do celular, no escritório ou à distância, né? Então a grande novidade, eu gosto de colocar assim, ela se dá unicamente no momento da assinatura. Né? Então, Entendi. o primeiro passo que seria é o cliente entrar em contato com o tabelionato, a gente sempre dizia com o tabelionato de sua confiança, e isso continua permanecendo, mas ele tem que respeitar na assinatura de escritura de trânsito umas regras de competência. Não vai ser todo o tabelionato de notas que vai ser competente para fazer uma transmissão imobiliária, por exemplo, seguindo as regras de competência. Então, eu preciso abrir um parênteses aqui agora para tratar das regras de competência. Né? Isso, por favor. Elas estão tratadas no artigo 19, caput, parágrafo 1º e parágrafos seguintes do provimento número 100. Então, no artigo 19, caput, ele coloca uma situação de uma regra de competência, ele fala que a regra de competência da localização do imóvel é absoluta, mas ele traz uma alternativa. Então, ele fala que é competente o tabelião da localização do imóvel, né? Se ele tiver da circunscrição do município. A Lei 8935 de 94, que é a Lei dos Notários e Registradores, ela nos dá a competência do tabelião de notas de acordo com a circunscrição do município. Então, eu posso praticar atos dentro da circunscrição do município para o qual eu recebi a delegação. Então, qualquer pessoa que for ao meu tabelionato de notas, eu posso praticar um ato porque ele está indo na minha circunscrição. Eu não posso, por exemplo, praticar atos e coletar a assinatura de uma pessoa em Paranaguá, por exemplo. Perfeito. Né? Essa pessoa tem que vir até o meu cartório. Então, inclusive que o conselheiro do CNJ, o doutor Josenildo Doraldo do Nascimento, ele colocou, é que eles procuraram respeitar essa regra de competência. Então, no artigo 19, ela trata, o tabelião competente seria o da circunscrição do município, onde ele se localiza o imóvel, ou o tabelião do domicílio do adquirente, para imóveis localizados em qualquer local do país. Então, por exemplo, se eu tenho domicílio em Curitiba e estou adquirindo um imóvel em Balneário Camboriú, eu posso optar ou por fazer com o tabelião de Balneário Camboriú, que ele é competente em razão da localização do imóvel, ou eu posso fazer no tabelião de Curitiba, que é onde eu comprovo o meu domicílio. Né? Então ela colocou essa regra no caput. No parágrafo 1º, ele trata da competência quando numa mesma escritura existem mais imóveis localizados em mais circunscrições. Então ele coloca que será competente o tabelião de qualquer uma delas. Eu tenho... Desde que seja uma delas. Desde que seja uma delas. Estou fazendo uma escritura adquirindo imóveis em Camboriú e em Curitiba. Eu posso optar por fazer ou um ou outro. E no parágrafo 2º, a competência é colocada na seguinte situação. Quando o imóvel for localizado no mesmo estado do domicílio do adquirente, por exemplo, o adquirente é domiciliado aqui em Curitiba, e ele vai comprar um imóvel localizado em Maringá, ele poderá escolher qualquer tabelionato de notas do estado para a lavratura desse ato. Né? Então, essa é uma regra de competência do parágrafo 2º, que quando o imóvel for localizado no mesmo estado de domicílio do adquirente, ele poderá escolher qualquer tabelionato de notas do estado para lavrar o ato. Essas regras de competências geraram um pouco de discussão entre os estados, tabeliões de notas, mas na live que eu assisti do conselheiro do CNJ, ele colocou que a regra é essa interpretação literal, como eu estou passando para vocês a princípio. Perfeito. Né? Então, eu abri esse parênteses para tratar de competência, porque o primeiro passo é o usuário escolher o tabelião competente para aquele ato e de sua confiança. Né? Perfeito.
O segundo passo, o cliente, o que ele vai fazer? Escolhendo esse tabelionato, ele vai solicitar por meio eletrônico, site do cartório, e-mail, WhatsApp, Skype, informações acerca desse ato e qual que é a documentação obrigatória a ser apresentada a depender de cada tipo de ato notarial solicitado, né? Então, eles vão fazendo essa conversa como normalmente já acontece, né? No terceiro passo, ele vai encaminhar digitalmente toda a documentação que foi solicitada para ele, necessária para a prática daquele ato, né? Então, uma escritura de compra e venda, ele vai encaminhar carneiro IPTU, matrícula do imóvel, as certidões fiscais necessárias, então tudo como já é feito hoje em dia, né? Uhum. Em seguida, o tabelionato, com base nessa documentação que foi apresentada e solicitada para o ato, ele vai elaborar uma minuta, que vai ser previamente encaminhada ao solicitante. Tudo como já é feito hoje em dia, né? Até agora tudo igual. Tudo igual. Enviada essa minuta para o cliente, ele confere, vê se está tudo de acordo com o que ele pretende fazer de transação. É agendado, então, aí que vem a diferença. Nesse ponto, depois que o usuário concordou com a minuta, tá tudo aqui, enviou a documentação, o cartório já tem toda a documentação para lavrar aquele ato, então vai ser agendada a videoconferência dentro da plataforma do e-notariado, com o tabelião, o seu substituto ou escrevente autorizado. E vale ressaltar ainda, sendo proibida, hoje é tudo feito dentro da plataforma, mas é importante dizer assim, que não vale você utilizar uma gravação encaminhada pela parte, fora da plataforma do e-notariado, que ele já, ao vivo e a cores ali no e-notariado. Já coloca isso como uma nulidade. Então, a videoconferência tem que ser feita hoje através da plataforma do e-notariado. Inclusive, já tem... eu já fiz alguns testes, é bem intuitivo ali, e ela é gravada, é arquivada, né? Eu vou falar isso mais para frente. Uhum. Nessa videoconferência vai ser o momento em que o tabelião, o substituto, o escrevente autorizado, ele vai colher a manifestação de vontade da parte, ou seja, o consentimento daquelas partes com o ato que está sendo lavrado, né? Então, as partes na videoconferência eles vão aprovar expressamente a minuta enviada e previamente conferida. E tem todo um passo a passo dentro do provimento, colocando quais são as declarações que o tabelião precisa ouvir da parte, né? Então, ele vai dizer a data, a videoconferência, horário em que a videoconferência está sendo feita, com questões com relação ao preço do negócio, a forma de pagamento, a quitação, o consentimento de que a parte está de acordo com todo com o ato ali pretendido, dando quitação. Então ele vai tem bem certinho no artigo, salvo engano, artigo 3º, alguma coisa assim do provimento, preciso confirmar, um roteiro do que quais são as declarações que o tabelião precisa recepcionar da parte, né? Perfeito. Feita a videoconferência, ela vai ser arquivada na plataforma, já ela faz o arquivamento, salva, grava aquela videoconferência, né, vai gravar também no sistema de informática do cartório, com toda a segurança e backup exigidos pela legislação atual, vinculada aos dados do ato, e o que fica gravado e arquivado é somente os aspectos substanciais. Isso está mencionado no artigo 3º, parágrafo único do provimento. Devendo constar, isso foi uma alteração, uma novidade, a data e hora da videoconferência. Então, são requisitos a mais dos requisitos normais de uma escritura pública. Data e hora da videoconferência, número do protocolo, livro e folhas, né? Porque é importante mencionar que depois, eu vou chegar nesse ponto, o livro físico ele vai ser impresso ainda, né? Sim. Então, não estamos 100% na nuvem, não, então. Ainda a gente não estamos tratando ainda, não foi ainda regulamentado o livro digital, mas eu acho que isso futuramente ainda vai acontecer, né? Era uma pergunta, o senhor já respondeu. Feita a videoconferência, o próximo passo é eu colher a assinatura digital das partes. Lembra? Isso era uma das dúvidas que na portaria do Tribunal de Justiça não estava claro, então a gente ficava naquela situação, precisa da assinatura digital ou não precisa? O provimento 100 veio colocando que é obrigatório colher a assinatura digital das partes, que pode ser feita com o certificado notarial, que é aquele gratuito emitido nos tabelionatos, ou com o seu certificado digital ICP Brasil, que a pessoa já possua. Então ela pode usar os dois certificados, mas tudo dentro da plataforma do e-notariado, né? Todas as partes, né, vão entrar nessa plataforma. Eu, como compradora, como vendedora, a gente faz o fluxo de assinaturas, que a gente chama.
Eu coloco Entendi. um documento, seria a minuta de escritura, dentro da plataforma, e eu coloco quais as pessoas vão assinar e inclusive, em que ordem vão assinar. Primeiro vai assinar o vendedor, depois o comprador. Eles Entendi. assinam digitalmente e devolvem o documento dentro da plataforma para o tabelionato. Então, após a assinatura de todas as partes, o tabelião deverá subscrever o ato e daí o tabelião precisa usar o certificado digital ICP Brasil para isso. Isso está colocado no provimento, que a subscrição pelo tabelião ele usa o certificado ICP Brasil e não o certificado Perfeito. dele notarial. Mas as partes podem optar ou por usar o certificado notarial, né, o notarizado, que a gente chama, ou o certificado digital ICP Brasil. E ato final é a obrigatória impressão física do ato, ou seja, da folha do livro. Essa folha do livro vai ser impressa. Se a pessoa assinou digitalmente, vai constar os dados dessa assinatura digital lá no campo da assinatura, os dados da assinatura digital da outra parte e a subscrição do tabelião digitalmente. Então, esse ato vai ser impresso e vai constar dos livros como é feito no ato físico. Né? Legal. Então, os passos são basicamente esses, Tati, sabe? Em suma, esses são os passos. Então, vocês conseguem perceber que a diferença está só no momento da assinatura. Então, está se substituindo a assinatura física por uma videoconferência, porque é no momento da videoconferência que eu vou captar a manifestação de vontade e ter a percepção se a pessoa é capaz para aquele ato, né? E eu vou fazer também a qualificação notarial e a identificação da parte. E ela assina digitalmente em seguida. Então, a diferença está só nesse momento da assinatura do ato. Que o resto, tudo continua igual. E a gente está aqui falando de escrituras, enfim, né, documentos que envolvem o setor imobiliário, mas esse provimento, ele também envolve demais atos, os demais atos notariais. Esse provimento é bastante amplo, ele envolve ato de reconhecimento de firmas digitais, autenticação de documentos digitais, ele cria a matrícula notarial eletrônica do ato, então cada ato que é feito dentro dessa plataforma vai ter uma numeração única, como uma matrícula, então isso vai poder também ter mais segurança jurídica. Por exemplo, a pessoa que faça uma escritura via essa plataforma e tem essa matrícula notarial única, se ela for fazer, por exemplo, no mesmo ato, uma venda dupla, alguma coisa em outro tabelionato, isso vai estar interligado e vai ver, não, mas essa pessoa já fez esse ato, então isso, importante. Quando tudo isso estiver dentro dessa plataforma, vai gerar uma segurança jurídica para as partes, essa matrícula notarial eletrônica, que é uma das novidades aqui, né? Eu lembro que na portaria existia só um ato único, que era testamento, se não me engano, né? Isso, e agora, essa é uma pergunta interessante. O testamento na portaria 4126 de 2020 do Tribunal de Justiça não era permitido fazer à distância. O provimento número 100 silenciou quanto a isso. Então, não sabemos, então. Não, na realidade, assim, a princípio nós não temos vedação nenhuma no provimento para prática. Ele fala em quaisquer atos notariais protocolares, né? E o testamento não estaria de fora disso. Agora, é importante mencionar que cada tabelião vai utilizar o seu prudente critério de segurança, né? A gente tem que pensar que o testamento é um ato bastante formal, cheio de formalidades, de regras. As duas testemunhas têm que participar num ato único, solene, presencial do início ao fim. Então, cada tabelião vai ter que avaliar se é possível fazer um testamento, se ele vai estar seguro da manifestação de vontade, da qualificação, da identificação daquela pessoa e principalmente da qualificação notarial com relação à capacidade de testar naquele momento. Então, se ele sentir, por exemplo, que pela videoconferência ele não consegue atestar todas essas questões, pode ser que o tabelião recuse o ato à distância e venha exigir que a parte compareça presencialmente para assinatura do ato. Então, essa foi uma questão levantada na live com o conselheiro do CNJ, e ele falou o seguinte, que o provimento não veda, né, não há uma vedação, mas que cada tabelião tem que avaliar, no caso concreto, a questão da segurança jurídica do ato. Né? Até porque o cartório vai responder posteriormente por isso. Vai responder, claro, principalmente pela qualificação notarial. Perfeito. O Milton Lindberg está fazendo uma pergunta aqui, né? Já passou um tempo, não sei se a gente já até não falou sobre isso, mas é com relação à velocidade de registro, né? Ele está dizendo por que aqui no Paraná se demora 30 dias para registro, São Paulo faz em 10 dias. É difícil de eu falar com relação a registro de imóveis, né? Porque eu não sou registrador de imóveis, mas o
O prazo de 30 dias consta da Lei de Registros Públicos. O prazo para registro dos atos é 30 dias pela Lei de Registros Públicos. Se São Paulo pratica 10, eu não sei dizer, eu desconheço o prazo de São Paulo, mas eu sei também que aqui no Paraná hoje, com a Central dos Registradores, esse prazo diminuiu bastante. São poucos os que estão assim, usando os 30 dias para registro. Hoje tem visto esse fluxo mais rápido aí dos atos eletrônicos e recepção para os registros imóveis pela Central dos Registradores, toda a documentação e escritura eletrônica. Então, eu sei que isso tem dado uma agilidade maior. Tem dado uma agilidade maior, só que assim, varia muito de registro para registro, sabe? Aqui em Curitiba nós temos 9 registros imóveis, alguns têm um prazo um pouco menor, outros um pouco maior, mas eu posso afirmar que aqui eu não tenho, assim, presenciado nenhuma questão de estarem usando os 30 dias, só se for algum ato mais complexo, alguma coisa assim, mas em regra eles têm entrega um prazo bastante menor do que isso. Coerente, né? Mas a lei prevê 30 dias para o registro dos atos. Perfeito. Cordeiro Imobiliária, boa noite, lá de Andirá. Obrigado. Quero mandar um abraço também para o Luiz, né, o superintendente do Cresce, que está aqui com a gente, e vários corretores do Paraná inteiro aqui conosco. Obrigada aí ao pessoal. A Isabel Maestrelli, excelente live, né? A Isabel é da Imobiliária Tantos, obrigado pela presença. O Edemar Zimmermann, o Marcos Zimmermann também. O Edemar é um querido, né? Rick Imóvel, certo? Não é? A Isabel disse que teve que sair porque vai assistir no IGTV depois. Ela tem aula na segunda-feira, a Isabel é uma pessoa estudiosíssima, né? Adoro ela. Vamos lá aqui, quem mais? A pessoa lá da Imobiliária Santo Antônio também. Tinha mais uma pergunta, eu vou rolando, que há tanta gente aqui, a gente vai quase perdendo as perguntas aqui, né, Márcio? Um pouquinho. Alguém perguntou sobre custas, né? Como é que funciona o recolhimento de custas? A Vilma fez uma colocação aqui, vamos colocar, a Vilma colocou: as leis, as palavras fluem pelas mentes, pelos sistemas da internet, porém a vontade, a prática, o conhecimento, a confiança das pessoas nos outros e nos processos não. Confiabilidade não se pode perder. Você acredita, doutor, Márcio, que essa questão dos atos virtuais, eles comprometem em algum momento a confiabilidade dos atos? Veja, tudo é uma novidade, né? Eu acho que dia a dia a utilização do sistema vai nos responder certos questionamentos. É claro que, como é uma novidade, a gente fica receoso com relação a tudo. Um dos receios e perguntas que volta e meia aparecem é no sentido de, em uma videoconferência, como que o tabelião avaliaria se a pessoa está sendo coagida, porque presencialmente é mais fácil de você aferir essas questões. Por via videoconferência, pode ser que tenha uma maior dificuldade. O que eu acho é que cada tabelionato de notas, cada tabelião de notas vai, dentro dos seus atos, procurar resguardar da melhor maneira possível a segurança jurídica, e em qualquer dúvida que ele tenha na videoconferência, ele vai exigir que, de repente, se suspenda a videoconferência e a parte assine presencialmente se ele tiver algum indício de que a pessoa pode estar sendo coagida ou ameaçada, está tendo algum erro na manifestação da vontade, né? Então, eu acho assim que são perguntas que às vezes é difícil a gente responder sem a gente... E isso foi o que o conselheiro do CNJ ele colocou muito. Ele falou: olha, não queiram alterar esse provimento já agora, deixa que ele amadureça, deixa ele ser utilizado, vai amadurecendo para a gente ir aparando as arestas que vão surgindo, né? Então, eu acredito muito, eu estou muito feliz e confiante. Eu achei que o provimento foi muito bem feito, muito bem elaborado, abrangeu bastante questões, mas claro, deixou também muita coisa na mão de cada tabelião para avaliar em cada caso concreto se ele sente segurança ou não de fazer determinado ato à distância, né? Então, isso é bastante interessante porque, como a gente colocou há pouco, né, evidentemente, como o tabelião ele tem essa responsabilidade sobre aquele assunto, se ele se perceber ou se não ficar confortável em alguma situação, possivelmente ele suspenda e tome alguma... né? Ele não, possivelmente. Você, como tabelião, não vai se comprometer em algo que você não tem certeza. Se sentir alguma questão que... Lógico. Né, porque você veja, muitos atos a gente já conhece o cliente, conhece ou a imobiliária que está fazendo, então a gente sabe que você tem segurança no fazer um ato à distância, né? Sim, então eu acho que cada caso concreto e a utilização no decorrer do tempo vai nos mostrar algumas deficiências, de repente, da modalidade ou as grandes vantagens, e a gente espera que isso pegue, que
a gente consiga estar atendendo tudo isso que é feito pelo Colégio Notarial do Brasil é para melhor atender os usuários, né? A intenção é que as pessoas possam, no conforto do seu lar, numa viagem, num escritório, não precisar se deslocar até determinado tabelionato para praticar um ato e consiga fazer isso à distância, né? Legal. O Edson está perguntando aqui, ó, terá algum custo caso ele, né, o cliente, queira fazer a assinatura na sua casa? Não, não muda nada com relação a custo, emolumentos, os valores praticados vão ser os mesmos da assinatura física, o que consta da tabela de emolumentos de cada estado. Claro que cada estado tem a sua tabela de emolumentos, mas os valores não se alteram em nada e, inclusive, o certificado digital notarial é oferecido de forma gratuita e isso foi muito elogiado pelo CNJ. A iniciativa do Colégio Notarial do Brasil, do Conselho Federal, de oferecer esses certificados digitais de maneira totalmente gratuita. E pode ser feito a qualquer momento e ele vai continuar tendo validade. Pode ser feito a qualquer momento. Independente da pandemia, ele tem independente da pandemia, mas é aquilo que eu falei, é o momento em que ele vai ter que comparecer presencialmente no tabelionato de nota, ou para fazer o cartão de assinatura, ou para fazer o certificado digital, né? Agora, caso ele já possua um certificado digital padrão ICP Brasil, ele pode utilizar dentro da plataforma. Sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Seu Paulino da Ideal, boa noite, senhor Paulino. Com relação às atas notariais, todos os cartórios estão fazendo normalmente, doutor? Não sei se ele se refere com relação à ata notarial hoje. Acho que as atas normais. Que faz, em geral, eu faço muita ata notarial, eu faço bastante ata notarial, mas eu sei que a ata notarial às vezes é um documento que algum ou outro cartório, principalmente no interior, às vezes tem alguma dificuldade em fazer, então as pessoas às vezes não conseguem em algumas serventias fazer. Eu já tive alguns depoimentos de usuários que me procuraram com relação a isso. Mas assim, todo tabelião de notas é competente para lavrar a ata notarial. A ata notarial à distância é prevista também no provimento, eu só tenho que olhar aqui porque ela tem uma regra de competência. Lá no artigo 19, deixa eu dar uma olhadinha. Mas inclusive depois o pessoal pode acessar no link na bio aqui da BaseTag. Não, mas tá fácil. A gente deixou lá o provimento. O artigo 20 ele fala que ao tabelião de notas da circunscrição do fato constatado ou quando inaplicável esse critério ao tabelião do domicílio do requerente compete lavrar as atas notariais eletrônicas, que seriam essas atas à distância. Então, a pessoa faria a solicitação via videoconferência da ata notarial, do que ela precisa. Então, até a ata notarial é possível fazer à distância, seguindo aquela regra da competência da circunscrição do fato, quando é uma ata que tem que constatar um fato em diligência, ou, se não aplicado esse critério, seria o domicílio do requerente da ata notarial, né? Mas com relação à ata notarial, todos os tabelionatos de notas do país são competentes, eles têm a atribuição para lavrar a ata notarial. Bom, daqui a pouco o cartório não precisa mais de espaço físico, doutor, que já pensou nisso? Isso é redução de custos. Na pandemia agora é bastante importante, que diminuiu muito o movimento. Pois é, veja só, né? Já tive um registro em 17 dias, diz o Carlos aqui, legal. A Yara, lá da St. James, né? Oi, Yara, beijo pra você, boa noite. Marciele de Apucarana também tá aqui. A Elisama tá aqui, ó, mandando os parabéns pra gente, inclusive pelas explicações da live. O Edemar, grande abraço, excelente explanação. Isaías, muito oportuno essa live, né, seu Paulino? Eu também achei. Pedro Imobiliário de Biratã, oeste do Paraná aqui, lá da minha terra, o pessoal do lado de lá. A portaria se estende para todo o Brasil? Toda a extensão não é uma portaria, é um provimento nacional, doutor. O provimento CNJ abrange todo o Brasil, todo o país, unificou todos os estados. Legal. O Edemar agradecendo aqui a todos que aceitaram o convite, né? A gente pediu para o Edemar, que tem contatos muito, muito bons aqui, né? E o pessoal aceitou o convite para participar aqui. Claudinei, tamo junto, isso aí. Seu Almir Mingotti, da Alvitrar. Fazer o depósito na conta do vendedor dá uma segurança maior na negociação? Essa pergunta foi bastante solicitada, inclusive hoje eu estava com a minha substituta, a gente refletindo alguns aspectos sobre isso, né? Me perguntaram, qual que é a segurança e tal. Veja bem, eu acho que as coisas não mudam muito para quando a negociação é feita presencialmente. Muda em alguns aspectos, por exemplo, um cheque administrativo, se as pessoas não se encontrarem para entregar o cheque, não vai dar para fazer videoconferência, só se eles estiverem juntos fazendo a videoconferência, né? E a videoconferência ela não precisa ser ao mesmo tempo, posso fazer com o vendedor antes, com o comprador depois, posso fazer mais de uma videoconferência, né?
Então, eu acho que esses aspectos vão ter que se adaptar a essa nova forma. Então, eu estava hoje conversando com a minha substituta, a gente trocando algumas ideias, e inclusive na sexta-feira, naquela reunião, alguém colocou do vendedor assinar antes, daí o comprador vai fazer depósito, de volta para assinar. Eu até vi com uma certa preocupação com relação a isso. Mas uma coisa que a gente estava assim, analisando, ninguém hoje chega no tabelionato com o dinheiro, faz muito raro chegar ali e fazer a transação em espécie na hora. Geralmente é um TED, ou um cheque administrativo, ou um depósito. Então, veja bem, o que eu estava pensando, isso é uma reflexão minha, se o comprador ele já está fazendo uma negociação entabulada, mensagem do WhatsApp, contrato preliminar, na imobiliária tem a proposta, tudo lá, e ele faz um depósito, uma transferência na conta do vendedor, ele tem como, caso o vendedor se negue a assinar, exigir judicialmente a assinatura, porque ele comprova que eles estão entabulando uma negociação, que ele fez um depósito na conta da pessoa, no valor da negociação. Tem o comprovante. Tem o comprovante e o juiz vai determinar que o vendedor, se o vendedor não quiser espontaneamente, vai ser obrigado a assinar a escritura. Então, o que eu penso é que, eu acho que nos atos à distância, o comprador vai transferir aquele valor, se eles não estiverem no mesmo local, vai transferir, eles já estão negociando, a minuta aprovada, e o vendedor teria que assinar por último pelo fato de que ele tem que dar a quitação. Ó, recebi o valor, então estou assinando, né? Na outra reunião colocaram que a prática às vezes faz o contrário, o vendedor já assinaria, iriam lá, faziam a transferência, depois voltava para assinar. É uma prática que acontece, então assim, o que tem que acontecer é o tabelião estar seguro de que as partes estão declarando que a negociação aconteceu, que o valor foi recebido e que eu estou dando a quitação, né? E não permitir que seja feita nenhuma simulação, né? Do vendedor estar dando uma quitação de uma coisa que não aconteceu ainda. Perfeito. Né? Então as partes vão ter que se adaptar nessa questão de como efetivar a troca de valores pelo bem utilizando a videoconferência. Caso as pessoas estejam desconfiando, não confiam no outro, assim, eles vão ter que partir para o presencial, né? Que daí estão ali sentados um na frente do outro e... Né? Tá aqui o cheque e tal, né? Tá aqui, mas aqui, mais ou menos isso. Mas eu acredito, isso que você colocou mesmo, né, Márcio? Porque numa transação normal, se você faz um depósito num banco, você pagou, você facilmente comprova que você pagou, e se a pessoa não te entregou bem, seja lá o que for, você vai... O que acontece muito hoje, que eu vejo na prática, é a pessoa presencialmente estão lá para assinar o ato e o comprador faz a transferência pelo celular ali na hora, já, o gerente já está avisado, e o vendedor consegue confirmar, já também conversando com o seu gerente ali, com o celular, confirmar a entrada do dinheiro. Eles poderiam fazer isso na videoconferência, né? Vamos dizer, cada um não estão juntos presencialmente, mas o vendedor está fazendo do seu escritório, o comprador da sua casa, e um falou, ok, recebi, fiz a transferência, e a videoconferência vai ser terminada. Veja bem, a videoconferência, ela termina, mas ainda depois as partes têm que assinar via certificado digital o ato. Então a parte só vai assinar se ela tiver garantia, já que recebeu ou não, né? Então não faz muita... Na verdade, a videoconferência é a ferramenta oportunizada para que não se precise ir ao cartório. Na realidade, a videoconferência, ela existe para que o tabelião dê a fé pública dele, que ele colheu a manifestação de vontade da pessoa. Mas a assinatura vai ser feita através do certificado digital. A videoconferência serve para eu identificar a parte e qualificar se ela tem capacidade para o ato e ela me manifestar que está de acordo com aquele ato e tudo mais. A assinatura vai se dar no momento posterior, né, já imediatamente posterior à teleconferência, com a assinatura via certificado digital. Então é isso, só essa declaração já traz uma certa, já traz uma tranquilidade, né? Porque a videoconferência, se no final não bater a assinatura, não deu certo, não tem certificado, invalidou a videoconferência, enfim. Isso. Rick Imóvel certo. Esses vídeos nos cartórios poderiam ser utilizados como videoconferência para tirar dúvidas com agendamento do público com o tabelião? Na realidade, não. Na realidade, a videoconferência ela serve para fazer a assinatura do ato. É claro que no momento da videoconferência eles podem tirar alguma dúvida que surgir no decorrer do ato, mas ela é feita tendo um ato para ser lavrado, não para usar a videoconferência para tirar dúvidas. Discutir negociação. Hoje, para tirar dúvidas, a gente tem os canais de comunicação do cartório, são vários. E-mail, Skype, WhatsApp, o site...
Então a pessoa pode entrar lá e tirar qualquer dúvida antes de uma negociação via esses canais, não pela videoconferência do notariado. Né? Acho que tem que ser uma videoconferência. A ferramenta não serve para isso. É uma videoconferência já para efetivar uma negociação que já está com minutos. Está bem mais produtiva ali, deve ter o tempo. Tabulado. Uhum. Perfeito. O Cá Teixeira perguntando aqui, escritura, compra e venda, o valor do negócio poderia ser depositado na conta do cartório? Não. De forma alguma. Eu no meu tabelionato, não aceito de forma alguma o depósito na conta do cartório, nem de escrevente, nem nada. O depósito é feito na conta de quem está vendendo, né? Inclusive, depósito na conta de terceiro, que não seja o vendedor, tem consequências, inclusive, de informação a COAF e tudo mais. Então, o depósito tem que ser feito na conta de quem está transferindo, né? Perfeito. Buscando Curitiba, o cartório fica aguardando compensar a TED? Veja bem, quem tem que me dar essa informação é o vendedor, né? Olha, eu só vou assinar quando compensar a TED. Então ele só vai dar a quitação no momento que ele verificar que compensou, não que o cartório fique esperando. Quem tem que dar essa informação... O tabelião de notas está distrito à declaração das partes, né? O comprador concordar que está comprando, que vai depositar, e o vendedor dizendo, ó, recebi... Tá tudo ok, vou assinar, né? Então... eu acho que aqui a pergunta prosseguiu, né? Ele continua aqui. O cartório fica aguardando compensar a TED antes de fechar a videoconferência. Eu acho que é essa a questão. Vamos supor eu acho assim... fiz agora aqui, eu recebi ali. Né? Poderia, ou senão, de repente, fazer uma segunda videoconferência para eles, para confirmar. Tá ok, tá depositado, então vamos passar para as assinaturas. Aqui a Vanilda colocando, faz o pagamento por TED, o vendedor confere e assina, né? Isso aí. Edemar, e quanto ao ato notarial híbrido, como funciona? Como é que é essa história? Nós temos alguns minutos, doutor. A gente tem aqui menos de 10. Não, mas é rápido. O ato notarial híbrido ele foi previsto expressamente pelo provimento, se não me engano, o artigo... Agora não vou saber da cabeça, achei que era 34, mas pode ser que não. Então ele está previsto expressamente. O ato notarial híbrido se dá quando uma parte opta por fazer assinatura à distância, via videoconferência e assinatura digital, e a outra parte não, ela vai comparecer fisicamente ao tabelionato para assinar fisicamente o livro, né? Então eu vou imprimir a escritura com a parte da assinatura digital notarizada lá, constando os dados dessa assinatura digital, e a outra pessoa vai assinar fisicamente o ato e ao final o tabelião subscreve esse ato que vai ficar impresso no livro. Como a gente tem que imprimir o ato físico, não tem problema nenhum. Uma parte pode assinar via à distância, via certificado digital, e outra parte pode assinar fisicamente. Legal. A Mariana está colocando que avisar o gerente precisamente que o valor X vai entrar e que você, cliente, precisa saber da entrada e liberação do valor transferido. Claro, isso é uma questão de negociação, né? É uma negociação que, independente da videoconferência, acontece de qualquer forma, né? A Ivonete Schneider, quando chega na escritura, já existe um pré-contrato, não tem que se preocupar com o pagamento, já está definida a forma de pagamento. Pronto, concordo. Isso aí. Paulo Roberto Avalião, ufa, deu tempo, chegou, hein? Depois você assiste inteirinha no IGTV, Paulo. Marilza, obrigada aí pela tua presença. Cá Teixeira colocando aqui mais uma coisa aqui, ó. A assinatura poderia ser efetuada por ambos e depois ser efetuado... É exatamente isso que você colocou, né? A concretização do pagamento na falta desse... Sim, se não houver o pagamento, evidentemente que a assinatura não vai ser finalizada e o processo todo não vai ser. Importante, assim, que se entenda que a videoconferência é um ato onde as partes vão dizer se está tudo ok ou não. A assinatura vem na sequência. Então, se não aconteceu o pagamento ou alguma coisa aconteceu depois da videoconferência... isso já vai aparecer e o ato vai ficar suspenso até que se efetive e faça uma nova videoconferência para colher toda a manifestação, porque na videoconferência eu tenho que colher a manifestação da parte que ela está de acordo com o ato, que ela concorda, que recebeu o preço, o pagamento foi daquela forma, ela tem que estar tudo de acordo e na sequência assinar digitalmente. Só se tiver qualquer desacordo na videoconferência, suspende-se ali, depois pode remarcar uma próxima. E pronto. Vir presencialmente. E marcar isso? Como é que tá essas agendas? Como é que estão essas agendas, né? Elas, é preciso... Existe uma demora? Como é que funciona? Todo esse agendamento pode ser feito pelos canais que a gente está conversando com o escrevente ali para o WhatsApp, tudo já agenda quando vai fazer a videoconferência. Se tiver várias, vai ter que seguir uma agenda. Confesso que ainda a gente não teve tanta demanda assim para estar... Mas já fizemos. Mas já fizemos testes, a plataforma funciona, então legal, tá tudo bacana, ok. Bacana. E como é que funciona quando for, por exemplo, Aí alguém fez essa pergunta, eu vou repetir porque eu gostaria que você respondesse.
quando for alguém estiver num outro país, né? Porque essa lei é Brasil. Como é que funciona? Está no Paraguai, está na Argentina, está nos Estados Unidos. Tive um pedido hoje para fazer uma escritura. Como é que faz aí? Dá para fazer desde... inclusive, esse pedido que eu tive hoje, essa pessoa tem cartão de assinatura comigo, então já é um requisito que está cumprido, mas a pessoa tem que ter um certificado notarial. Então, ou ela tem que ter o certificado do e-notariado, que daí ela só conseguiria fazer aqui no Brasil, no tabelionato de notas, ou ela tem que ter um certificado ICP Brasil já. Se ela tiver um certificado digital ou e-notarial do ICP Brasil, ela pode fazer de qualquer local que ela esteja. Caso não tenha? País. Caso não tenha, daí é uma dificuldade. Ela teria que vir aqui para fazer o certificado, é só feito presencialmente. Né? O ICP Brasil eu até não sei se dá para fazer fora. Na embaixada não vai ter a competência para emitir certificado. A princípio, pelo que eu vi da live do conselheiro do CNJ e do CNB Brasil, não vai ter competência os consulados para emitir certificado notarial. Agora, se ela conseguir um certificado ICP Brasil lá fora, eu confesso que eu não sei se consegue fazer de lá. Daí ela poderia, usando o ICP Brasil, se utilizar lá perfeitamente, sem nenhum problema. Bacana. A Vanilda está colocando, a minuta pode ser passada para as partes e faz a videoconferência com tudo acertado. Essa é a prática, né? Exatamente. Me diga uma coisa, doutor, e passada, esse provimento, ele tem uma data para finalizar ou ele é infinito? Esse provimento veio para ficar. Ele veio para regulamentar os atos, eu não vi nenhuma questão. Esse provimento entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas todas as disposições em contrário, constantes de normas das corregedorias estaduais, que tratam sobre o mesmo tema ou qualquer outra forma de prática de ato notarial eletrônico, transmissão de consentimento e assinaturas. Então, não tem nenhum prazo de validade. É para essa prática pegar e ficar pós-pandemia, se Deus quiser. Ah, que bom, né? Porque assim, claro que esse é o momento, né? Esse é o momento em que essas ações envolvendo tecnologia são bastante propícias e melhoram, né? Porque os negócios e a vida continuam, a gente precisa continuar seguindo, né? É isso. Mas é possível e é bastante provável que as pessoas, eu vejo em outras práticas de tecnologia, de marketing, enfim, que as pessoas elas estão gostando de visitar imóvel virtualmente, de fazer um tour virtual, e mesmo depois da pandemia são atividades e práticas que devem permanecer, né? Então, eu acredito que também os cartórios também, ainda mais quando tiver essa questão dos cartões de assinatura compartilhados. Sensacional, né? Porque onde você tem assinatura, no cartório tal, outro, no cartório tal. Isso. Poxa, isso vai ser muito bom. Então, eu acho assim que a pandemia, a gente tem que tirar o melhor de tudo isso, apesar das dificuldades, né? Sim. Então, eu acho que a gente não tem que pensar em voltar ao normal, a gente tem que pensar em voltar melhor do que a gente era antes. E eu acho que todas essas modalidades de prática de atos à distância, reuniões e tudo mais, estão mostrando uma nova forma de trabalho e a gente tem que se adaptar a isso, quem sabe conseguindo reduzir custos e tudo mais para a gente voltar melhor. Evoluir, né? Evoluir, né? Evoluir. Porque evoluir, se adaptar, entender que o normal é agora, antes é que não era normal, né? Eu acho que o normal é agora e cada vez mais. E que não vai ter um retrocesso. Eu espero que nessas questões que a gente evoluiu tanto, né, com tecnologia, com relacionamento, que a gente evolua ainda mais. Assim. Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz porque, de fato, a instituição, o cartório, né, sempre foi um pouco mais reticente com relação a essa implementação de tecnologia, pelo conservadorismo e tudo isso. Então, agora, esse foi um grande passo. Assim. Eu digo que foi um passo muito grande, a gente fica bem feliz. Nós somos uma atividade secular, das mais antigas, aí, estamos já desde os primórdios da civilização, atividade notarial principalmente, tem uma importância muito grande, o notariado latino, apesar de muitas pessoas acharem que outros sistemas são melhores, o notariado latino ainda confere mais segurança jurídica, né? Reduz custo de seguro e tudo mais. Então, por ser uma atividade secular, esse passo que o Colégio Notarial deu em conjunto com o CNJ, por isso que eu digo, colocou o notariado dentro do século XXI, sabe? Porque a gente ainda deveria estar já, né? Muito apegado ao carimbo, ao papel, à assinatura, ao arquivamento, né? Então, esse foi um passo bastante importante para a gente estar inserido aí nesse século XXI aí. Legal, doutor. Faltam 20 segundos, então
Nossa despedida? É isso aí, eu agradeço Obrigada. mais uma vez a oportunidade, fico muito feliz de estar falando com você aí, Tati, foi muito bacana e só tenho a agradecer. Boa noite a todos e espero que eu tenha respondido tudo que foi perguntado. Respondeu. Boa noite, obrigada, doutor. Boa noite, obrigado. Amanhã, 18h30, tem mais live. Beijo, gente.